termo família tradicional para nos referirmos a uma família composta por um casal heteronormativo, ou seja, um pai, uma mãe e os filhos. Mas será que essa família tradicional sempre existiu na nossa sociedade? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Beatriz e esse é a Historiografia. Com a evolução, o ser humano encontrou formas de se manter protegido. E com isso, houve a criação de grupos de pessoas que viviam em conjunto e ajudavam uns aos outros. Hoje em dia, esse grupo é denominado família, mas nas primeiras sociedades eram conhecidos como tribos. No livro A Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado, Engels fala sobre a existência de uma época primitiva em que rolava o que ele denominava como um comércio sexual sem limites, onde irmãos e irmãs, pais e filhos se relacionavam entre si, porque o objetivo deles era apenas se reproduzir, para poder aumentar a quantidade de pessoas na tribo, assim aumentando a proteção. Mas falava bem pouco da possibilidade desse comércio sexual ter sido real. Até que o antropólogo Johann Jacob Bischoffen fez uma pesquisa aprofundada e confirmou que a ideia de casamento e família não era algo tão comum assim nas primeiras sociedades. E antes da pesquisa de Bischoffen, era comum negar esse período primitivo sexual dos seres humanos, trazendo a ideia de que a gente sempre soube se relacionar. Afinal, quando se fala de uma sexualidade livre, onde homens e mulheres se relacionam com quem e com o que eles querem, isso não agrada muito as pessoas, porque antigamente se entendia que o ser humano estava sendo comparado a espécies primitivas, como os animais. Quando entendemos então que os primeiros seres humanos não tinham regras ao se relacionarem entre si, entendemos também que a monogamia não existia. E se a monogamia não existia, os ciúmes também não, permitindo assim que as pessoas se relacionassem com quem elas quisessem sem que houvesse conflitos entre eles. Bom, como estamos falando de povos primitivos, pouco se sabia naquela época, então eles aprendiam as coisas na prática. Então as relações sexuais elas não tinham restrições ou regras. Sendo assim, o incesto era uma prática muito comum, já que as mulheres não tinham controle de quem eram os pais dos seus filhos. E naquela época não existia o termo infância. A partir do momento que o filho se tornasse independente, a mulher o deixava livre para que ele pudesse exercer as tarefas dele sozinho. A pesquisa de Bischoffen mostra também que algumas das primeiras sociedades eram matriarcais, onde as mulheres eram as líderes. Assim, elas eram responsáveis por organizar e comandar as tribos. Entendia-se que apenas a mulher tinha capacidade de gerar e de manter a vida através da amamentação. E isso era reconhecido pela tribo, que sem a mulher não existia vida, e sim a morte do grupo. E é por isso que a mulher era tão valorizada nas sociedades primitivas. Algo importante a ser lembrado é que nas primeiras sociedades a caça de animais de grande porte não era algo tão comum quanto a gente imagina. O fornecimento dos principais alimentos vinha da coleta, da caça de pequenos animais e da pesca. E esse tipo de atividade era realizado tanto por homens, mulheres e até mesmo pelas crianças. Então essa ideia de que apenas o homem caçava não é algo tão concreto. E aí entra uma questão muito importante que vale até de tema para outro vídeo. Como e quando o sistema patriarcal que a gente vive hoje teve início? A gente já sabe que é um mito pensar que apenas os homens caçavam, mas a sociedade também valorizava a quantidade de pessoas que existiam nas tribos. Já que o nível de mortalidade era alto naquela época, a mulher grávida se mantinha protegida, evitando caças de grande porte, por ser desconfortável e perigoso. Mas ela apenas evitava esse tipo de atividade para proteger os novos membros da tribo que ela estava carregando. Então, o homem se encarregava das caças de grande porte e das tarefas perigosas, enquanto a mulher se responsabilizava pela colheita e pelo cuidado com os filhos. Essa era uma escolha que na época agradava e trazia vantagem para ambos os sexos. Nesse meio tempo, os povos começaram a perceber que a união entre parentes não era algo tão vantajoso.
porque as crianças nasciam muitas vezes com deficiências e a taxa de mortalidade era muito alta. Com isso, houve a negociação de junção com as tribos vizinhas, onde as mulheres se uniam com os homens das outras tribos para poderem gerar mais vidas. Aqui podemos observar que nós temos mais próximo de um casamento arranjado, onde a união tem como objetivo criar uma aliança e trazer aliados. O poder que se tinha nas primeiras sociedades era aquele que a mulher carregava, de poder gerar a vida. Mas com o tempo, o homem percebeu que ele era capaz de ter muito mais filhos do que as mulheres. E com isso ele começou a se denominar o mais forte, também usando o argumento de que era ele quem saía para fazer as caças e os trabalhos perigosos. Com o crescimento das tribos, houve o desenvolvimento da pecuária. Engels teorizou a origem do comércio e da propriedade por chefe de família, que agora passavam a ser os homens. Com isso surge o que conhecemos como propriedade privada. Com a ideia de propriedade privada, o homem precisa de herdeiros para poder passar os seus bens materiais. E aí surge a monogamia, que facilitou para que eles soubessem quem era filho de quem. Aqui a gente entende de onde surgiu o relacionamento monogâmico. O matrimônio passou a acontecer só no Império Romano, com uma união onde havia transmissão de bens e estatuto social que era passado de pai para filho. Somente durante a Idade Média houve a união matrimonial como um sacramento da igreja. E então surge a ideia de família tradicional, onde o objetivo é apenas a reprodução. Então assim ela deve ser composta por um homem, uma mulher e seus filhos. Na Idade Média era muito comum um casamento arranjado por interesse econômico, mas isso acontecia apenas entre as famílias burguesas. Ainda nessa época a mortalidade infantil era muito alta. Lembrando que aqui a criança ela era considerada um adulto pequeno, então não se tinha noção de desenvolvimento infantil ou noções básicas de cuidado com os filhos. A maioria das mulheres burguesas usavam as escravas como amas de leite e não cuidavam de seus filhos. Com o surgimento do cristianismo, a Igreja Católica incentivou a proteção à criança e à família, trazendo então o que conhecemos hoje como a Sagrada Família. O que temos? Jesus, o Filho de Deus, crescendo com os cuidados de seu pai José, representa um homem simples e trabalhador, e sua mãe Maria, que representa as mulheres donas de casa e a pureza feminina, e Jesus, um filho exemplar e obediente. Esse era o exemplo de uma família tradicional criado pela Igreja Católica. Mas esse incentivo de proteção à família e às crianças somente aconteceu para que não houvessem tantas mortes e perdas de trabalhadores, que era o que realmente importava para os burgueses naquela época. Esse vídeo foi um resumo da obra de Engels e de Goethe, que estão aqui na descrição do vídeo. Se você se interessa por esse assunto, eu indico que você leia os livros para poder entender um pouco mais sobre. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado e muito obrigada!